Bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, especialmente, é 9 de junho de 2025, 2h20 da tarde, quando a gente vai fazer a gravação desse vídeo, esse material didático, com o professor José Eduardo Leão Suaco, do IESP da UERJ. Esse material visa os estudantes do CAP da UERJ ser utilizado como material didático, pedagógico, né? O tema é negacionismo científico, em suas dimensões política, ideológica e cultural. Então, muito prazer estar com o professor José Eduardo. Obrigado, professor. E eu passo a palavra para você, para que esse material possa ser produzido e depois utilizado no nossos estudantes da educação básica. Excelente. Obrigado, Wallace, professor Wallace Ferreira aqui. Queria agradecer a recepção da nossa pesquisa aqui para o CAP, o UERJ, né, para as turmas de Sociologia e dentro do laboratório que você coordena. É sempre um prazer estabelecer essa ligação com outras vozes, outras gerações, né? Bom, eu estou aqui hoje para falar de negacionismo científico, né? Então, a minha abordagem, eu vou dividir basicamente três dimensões que a gente pode entender esse fenômeno, né, aqui no Brasil e no mundo, que vem preocupando a tanta gente, né, já desde pelo menos a pandemia, tá todo mundo preocupado. O que significam esses ataques à ciência, às instituições de pesquisa, né, à universidade e, sobretudo, à universidade e às escolas públicas, né? Então, aí já tem talvez um primeiro dado que é interessante a gente pensar como isso diz muito respeito ao Estado e ao que é público, né? Mas vamos ver cada parte primeiro e a gente vai chegar lá. Bom, primeiramente, a minha proposta consiste em pensar os negacionistas, não como um déficit, né? Quer dizer, não quero entender eles pela falta, né? Então, em geral, as pessoas falam, são pessoas loucas, são pessoas irracionais, são pessoas ignorantes, né? Então, eu não estou entendendo desse jeito, né? Até ao contrário. Eu entendo eles como produtores de sentido, né? São sentidos que vão organizar essas pessoas para ação. Então, entender eles de uma forma positiva e não pela negativa, né? Como um déficit. Aqui eu trouxe um desenho que é muito interessante, que ele foi usado no anúncio de um livro de um colega da física, né? Então, o jornalista científico, ele escolheu essa imagem para dizer, era um livro sobre confiança na ciência. Aí a headline dizia, em defesa da confiança na ciência. Então, o que esse desenho está mostrando? Está mostrando muito de como as pessoas, no senso comum, imaginam o que são os negacionismos, né? São basicamente, primeiro, que essa metáfora com o animal, é uma ideia de que não são pessoas conscientes, né? Seriam pessoas que aqui está na reprodução dos dois macacos, não querem escutar ou não querem ouvir uma verdade que estaria posta, né, que a ciência traria. Então, tem primeiro essa ideia animalesca, né? São pessoas pré-racionais, não são humanos normais. E, de outro lado, tem ali o celular. Então, tem uma metáfora aqui de manipulação. As tecnologias manipulam essas pessoas. Então, acho que a gente tem que superar esse paradigma aqui do déficit. Essa é a minha proposta hoje, é dizer assim, não dá para entender pela negativa, tá? Então, essa é a primeira mensagem. Tem uma constatação, né, que ela é bastante óbvia, que é a ideia de que as ciências entraram no debate público brasileiro com toda a força. Então, você teve aí um grande exemplo, que era a CPI da Covid, de onde vem essa foto, né? E você tem vários grupos ao redor das burocracias do Estado se organizando tanto para atacar como para defender as ciências. Então, acho que isso também é importante entender, que não se trata só de um fenômeno de tentativa de deslegitimação da ciência, mas também tem sempre um conjunto de atores, não apenas científicos, mas de outras áreas que estão se mobilizando em defesa da ciência. Isso é muito interessante, isso me parece que tem que ser dito também, né?
Bom, então vamos primeiro para essa ideia de ruptura, né? Então, como que a gente pode primeiro se afastar do senso comum? A gente precisa entender que o negacionismo não é falta de escolaridade, né? Isso é, para mim, fundamental. Por quê? Porque se você pega, por exemplo, no caso do negacionismo climático, né, embora ele não seja muito forte, muito expressivo no Brasil, ele tem uma forte correlação com a presença de diploma. Então, quanto mais escolarizado é a pessoa, olha que interessante, paradoxalmente, mais chances ela tem de ser um negacionista do aquecimento global. Não é interessante? Ao passo que uma pessoa que tem ensino médio ou menos, tem menos chances de ser o negacionista do aquecimento global. Né? O negacionismo também não é falta de cultura ou de letramento científico. Isso também é importante para a gente pensar nas nossas estratégias de divulgação científica. Né? O público que está vendo, por exemplo, esse canal aqui do LEPEX, ele já está mais predisposto, mais bem disposto a conversar com a comunidade científica. Então, quer dizer, a divulgação científica, ela não combate o negacionismo, ela pode ampliar o conhecimento de um público que já se mostra aberto. Né? Mas nas franjas mais acirradas, mais radicalizadas dos grupos negacionistas, é muito difícil. Se você coloca um vídeo, por exemplo, do CAP UERJ, a primeira reação é: isso é ideologia, isso não é ciência. Né? Então, você tem que pensar um pouco também nos limites da divulgação científica. O que a gente está fazendo quando a gente está fazendo divulgação científica, se o negacionismo não é falta de letramento, não é falta de cultura, mas ela é uma oposição. Né? Ela é uma oposição à ciência institucionalizada, sobretudo na universidade e nas escolas públicas. Por quê? As raízes dessa oposição não estão na ciência. Né? Então, é aí que eu vou trazer as dimensões. Né? Essa oposição, ela tem as raízes onde? Ela tem, por exemplo, as raízes na política. Né? Então, quer dizer, na medida em que os saberes produzidos dentro, né, uma parte dos saberes produzidos dentro das universidades interpelam políticas públicas, aí os outros grupos que estão fora disso, mas que são afetados por essas políticas, passam a se opor. Por exemplo, as cotas. As cotas é um bom exemplo. Né? Então, as cotas, elas têm uma elaboração teórica primeiro na universidade, depois elas interpelam as políticas públicas. Pensar aqui um outro tipo de política pública que tem muita reação também, gênero e sexualidade. Né? As políticas públicas que vão ser, então, de distribuição de recursos para ampliar a autonomia sexual, elas vão encontrar nos grupos da sociedade alta resistência. Né? Então, quer dizer, primeiro, não são todos os saberes que vão encontrar ataques negacionistas, né? Então, a física não vai ter um grupo organizado para se mobilizar contra as leis da física. Ainda não. Não vai ter, por exemplo, a matemática. Né? A matemática não sofre ataques dos grupos negacionistas. Quem sofre ataque dos grupos negacionistas vão ser aqueles saberes, aquelas disciplinas que interpelam a ação pública, que interpelam o Estado, que estruturam políticas públicas. Então, isso é muito interessante pensar. Então, já estou me afastando aqui de uma ideia muito acachapante de negacionismo. Então, já estou reduzindo, dizendo, olha, é uma parte das ciências, e, sobretudo, das ciências humanas, que vai ser alvo do controle e do conflito negacionista. Isso de um lado. De outro lado, essa dimensão política, eu estou tentando ressaltar aqui, então ela diz fundamentalmente respeito a políticas públicas, né, a orientação de recursos, de bens, de estima através das políticas públicas, né? E, de outro lado, a dimensão do controle, de como que o Estado pode responder e controlar determinadas dinâmicas negacionistas. Por exemplo, a difusão de desinformação. Né? Então, quer dizer, você tem hoje todo um debate aí algorítmico, onde está cada vez mais difícil você controlar plataformas, mas a minha defesa é a de que todo esse problema, esse imbróglio que junta desinformação e negacionismo, ele tem que estar sujeito à regulamentação estatal. Né? Por quê? Eu estou dizendo, não é um fenômeno que acontece espontaneamente,
Ele é arquitetado, ele é manipulado, ele é feito por grupos profissionais, correto? Então, que ganham dinheiro com isso, e ele tem que ser responsabilizado, né? O Estado, sobretudo através do Poder Judiciário, tem que ser capaz de controlar essas plataformas, né? Isso é importante porque a gente pode cair numa versão muito apocalíptica, muito forte, segundo a qual não tem como nos opor ao negacionismo. Isso está errado, né? Porque também isso tem os mesmos problemas na questão ambiental climática. Se você disser assim, bom, agora já foi, o mundo não vai voltar atrás, então você não tem como responsabilizar atores, correto? Se você tem uma versão muito forte do que é o fenômeno, você não tem como regulamentar, e nem para que regulamentar? Se você diz não tem volta atrás, então você não deixa o mundo acabar mesmo, né? Então, acho que é importante enfatizar isso. É uma questão política na medida que é uma ação organizada, concatenada, e que, simultaneamente, ela pode ser sujeita à regulamentação, né? Ela não acontece simplesmente, né? Você tem interesses específicos que são respondidos com essas agendas. Então, essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é a dimensão ideológica, né? Então, você tem aí, na verdade, um acirramento das ideologias em jogo, nas quais valores ultraconservadores pesam, né? Então, se você tem grupos aí com versões moderadas de família, né? Se você tem ou versões moderadas de liberdade, elas não exigem que a ciência fique dizendo para elas, eu estou certo, eu estou do lado certo. Mas esses grupos ultraconservadores que mobilizam essas armas e retóricas negacionistas, eles vão além, né, de uma certa moderação ideológica. Por quê? Eles vão usar a liberdade, né? Falar assim, você está me coibindo, né? Você está minando a minha liberdade. Mas é liberdade para quê? Não é liberdade de expressão simples. É a liberdade para, no limite, cometer crimes, né? Porque ofender grupos ou você fazer a defesa de extermínio de grupos não é simplesmente uma expressão. Isso é, no limite, um crime, né? Ou ainda, modelos de família. Os modelos de família são muito centrais hoje na ideologia ultraconservadora, não só no Brasil, no mundo todo, né? Então, a chamada ideologia de gênero, a ideia de que as famílias podem ser radicalmente plurais, né? Vou ter dois pais, duas mães, né? Enfim, onde você não tem uma régua única para pensar o que é a relação entre família e sexualidade. Então, esses modelos de família muito heterocentrados, eles tendem a ser muito difundidos por esses grupos ultraconservadores. E, acredite, ele tem uma força, ele tem uma vinculação muito direta com os grupos negacionistas, né? Então, se você vai lá, entra em sites, o principal campo são sites de extrema-direita, né, que se dizem jornais de extrema-direita. Isso também é muito essa afinidade com, ele tenta mimetizar não só a ciência, mas também o jornalismo, né? A defesa, né, nuclear monogâmica de famílias. Isso é muito forte em vários sites desses, de extrema-direita, né? E o último traço ideológico que me parece muito forte é o antiglobalismo, né? Você pode ver, isso é facilmente visível agora na administração do Trump, mas também era na agenda do ex-presidente Bolsonaro, né? Então, a ideia de que supostamente haveria uma conspiração, um conluio que viria das Nações Unidas contra os valores, aí você pode chamar o que você quiser, religiosos, cristãos, né, que são, enfim, só ultraconservadores. Então, o antiglobalismo é isso, é essa postura política de enfrentamento a agendas que vieram das Nações Unidas, o que é muito interessante, porque, na verdade, boa parte dessas agendas também vem dessas nações, não existe uma agenda que nasce apenas nas Nações Unidas. Mas, enfim, esses são os traços ideológicos mais fortes aí do negacionismo, pelo menos no caso brasileiro. E uma última dimensão, que eu acho fundamental a gente pensar aqui, é como eu comecei a minha fala, né? Pensar como os negacionismos, eles fazem sentido para as pessoas. Ele não é completamente arbitrário,
né? Então, ele afeta, ele mobiliza uma certa ideia de moral, uma certa ideia de convivência, né? Ele produz sociabilidade. Então, eu encontrei muito nesses sites de extrema-direita, muitos, por exemplo, café com cultura, né? Então, são momentos, ou feiras de livro, né? São momentos reais, offline, então, que não é só online, não é só o grupo de WhatsApp. Também existem momentos nos quais essas pessoas se conhecem e se reconhecem e consomem esses valores e, no limite, produtos, porque são também livros, autores, né? Então, isso é fundamental nessa ruptura que eu estou tentando aqui propor para vocês. Não é apenas uma questão político-ideológica, mas também cultural. Ela passa a ser parte da vida cotidiana dessas pessoas. E essas pessoas se reconhecem nesses valores, se reconhecem nesses sentidos, né? Então, e aí o traço mais interessante que eu encontrei em uma dessas pesquisas é essa ideia da canonização. Eles passam a ter os seus próprios autores, né? Que nem são necessariamente autores ultraconservadores, mas que eles são tornados por essa sociabilidade ultraconservadores, né? É muito interessante, por isso que eu uso aqui essa ideia de indústria cultural reacionária, pensada como uma série de espaços, né, de fabricação desses sentidos, de compartilhamento, de sociabilidade, de consumo, né? Então não é completamente arbitrário. Não é uma coisa que, não, como eu estava dizendo no começo, não é uma coisa que não faz sentido, não é algo irracional, é totalmente ao contrário, né? Isso produz sociabilidade, isso produz sentidos. E aí, para finalizar, então, fazer uma síntese aqui, acho que a minha ideia principal, minha contribuição para toda essa conversa, é entender o negacionismo pela sua positividade, entender ele como disputa de sentidos, né? Ao invés da gente ficar taxando essas pessoas e grupos com rótulos depreciativos, né? Então, eles são ignorantes, eles são malucos. Não são, de nenhuma forma. Até pelo contrário, né? Então, acho que é aí que está o nosso grande enigma, a gente entrar nessas dimensões, nessa dimensão política, nessa dimensão ideológica, né? Entrar aí na dimensão cultural e pensar como que está se dando o compartilhamento de valores, compartilhamento de sentidos, né? Isso não é trivial, porque é aí que você vai entender por que essas pessoas aderem a essas visões de mundo, né? Que elas não são simplesmente menos complexas ou pré-científicas, né? Então, isso de um lado. E de outro lado, também a ideia fundamental de que não se trata de algo centrado na ciência, não é um problema apenas, nem sobretudo, da universidade ou dos institutos de pesquisa. É um problema cujas raízes estão em outras ordens. Está na família, está nas relações de gênero, está na desigualdade racial, né? Então, são esses outros temas que são profundamente morais, mas que também têm a sua tradução no Estado sobre a forma de políticas públicas, é nesses outros temas que estão as raízes de entender por que o fulano tem uma adesão baixa ou grande à ciência, uma confiança maior ou menor na ciência e nos cientistas, correto? Então, acho que é esse conjunto de questões que eu trago para a gente pensar hoje. Espero que tenha ficado mais ou menos claro aí. Qualquer coisa eu sigo aqui também. Deveria ter botado o meu e-mail para também compartilhar mais dúvidas, né? Mas a gente segue, né? No segundo semestre eu volto para o CAP, aí ao vivo, para a gente conversar. Espero que tenha sido proveitoso essa primeira mensagem. Maravilha, Zé Eduardo. Contemplou, sim, deu para ter uma visão inicial de todo esse contexto. Então, é isso. Esse material vai ser utilizado no CAP da UERJ. Claro, vai ficar disponível no YouTube do LEPEX, então poderá ter ampla utilidade na formação de licenciandos, na utilização da educação básica e também na formação continuada de professores
que atuam no ensino de sociologia no estado do Rio de Janeiro e em outros lugares do país também, já que está lá no nosso YouTube, que é de visibilidade nacional. Vou fazer o encerramento aqui. E muito obrigado, Zé Eduardo. Eu que agradeço.